Bem-vindos ao canal Bovespa B3 com Linux. Neste vídeo de hoje, vamos apresentar o resultado de uma busca pelas melhores alternativas de IAs generativas para a criação de robôs. Vejam como será possível gerar código para robôs sem conhecimento prévio profundo sobre linguagens de programação e apenas usando o idioma de sua preferência, sem obrigatoriamente ser o inglês. O uso de inteligência artificial generativa para automatizar rotinas de operação de estratégias de execução em plataformas de análise gráfica tornou-se viável. Usei nessas pesquisas iniciais de busca por alternativas gratuitas de inteligência artificial generativa para a geração de códigos para robôs a IA generativa do Google, o Gemini, por acreditar que o Google ainda detém a maior base de dados em plataformas de busca. Confesso que fui gratamente surpreendido pelas respostas diretas e honestas dadas pelo Gemini. Mesmo sabendo das suas capacitações e limitações, o Gemini não se incluiu entre as 4 melhores alternativas. Aqui temos as informações obtidas a partir dos meus prompts ainda muito básicos ao Gemini. Primeiro, quais são as 4 principais IAs gratuitas que são as melhores alternativas para desenvolvimento de códigos para robôs de automatização de estratégias de execução em plataformas de análise como MetaTrader 5, MetaTrader 4 da desenvolvedora MetaQuotes e ProfitChart da Nelogica. Continuando o meu prompt, por favor, prepare um sumário das principais alternativas, seus pontos fortes, suas deficiências e as limitações das versões gratuitas. Aqui vai a visão geral criada pela IA Gemini. O desenvolvimento de robôs de automação, que são conhecidos como Expert Advisors, ou EAs para MetaTrader MQL4 e MQL5, e ProfitChart, que é o ProfitScript, exige IAs com alto raciocínio lógico e conhecimento de sintaxe específica. As 4 melhores alternativas gratuitas atualmente são: primeiro, o Claude 3.5 Sonnet da Anthropic. Ele é considerado por muitos desenvolvedores como a IA mais precisa para a codificação estruturada. Pontos fortes: excelente compreensão de lógica complexa. Gera códigos MQL5 e MQL4 mais limpos e menos propensos a erros de compilação. É ótimo para refatorar estratégias. Deficiências: tende a ser cauteloso e excessivamente verboso na explicação. Limitações da versão gratuita: limite diário de mensagens. Ele é relativamente baixo. O limite reinicia, mas pode acabar cedo, se a conversa for longa. Menor janela de contexto gratuita em comparação à versão Pro. Segundo, é o DeepSeek Coder V2/R1. É a melhor alternativa gratuita focada em raciocínio lógico e matemática. É o número 1 chinês. Pontos fortes: especialista em programação e matemática. Ótimo para backtesting e otimização de parâmetros. Acessível, rápido e frequentemente supera modelos maiores em tarefas de código puro. Deficiências: às vezes pode ser menos criativo que o Claude na criação da estratégia desde o zero. Limitações da versão gratuita: pode ter instabilidade em horários de pico devido à alta demanda. Terceiro, Cursor AI.
o Cursor AI, integrando o Claude e o GPT. Este é um editor de código do tipo IDE, baseado em IA que integra modelos avançados gratuitamente. Pontos fortes: permite criar arquivos completos de MQL4, MQL5 e Profitchart, com a IA lendo o contexto de todo o seu projeto. Correção de erros em tempo real dentro do editor. Deficiências: exige a instalação de um editor separado, e esse editor é baseado em VS Code, não sendo um chat de navegador. Limitações da versão gratuita: oferece um número limitado de chamadas premium do Claude 3.5 e GPT-4 e, após o esgotamento, passa a usar modelos mais simples e menos capazes. E a quarta alternativa, a quarta sugestão, é o ChatGPT 4.0 Mini da OpenAI. Alternativa equilibrada e rápida para automação. Pontos fortes: alta capacidade de raciocínio, boa compreensão de NTSL, que é a linguagem da Nelogica, e MQL5. Respostas mais rápidas. Deficiência: pode alucinar mais que o Claude, inventando funções que não existem no MetaTrader. Limitações da versão gratuita: limites de mensagens a cada poucas horas. Em caso de alta carga, o acesso ao modelo 4.0 é reduzido e cai para modelos inferiores. Agora, na conclusão deste prompt inicial ao Gemini, as dicas foram as seguintes: use o Claude para estrutura, peça para ele criar a base do EA, a base do robô que é o Expert Advisor. Use o DeepSeek para a lógica. Se o robô estiver operando errado, peça ao DeepSeek para corrigir o lógico. Use o MetaEditor e sempre verifique a sintaxe do MetaEditor, da MetaQuotes ou no editor do Profit, pois as IAs podem errar nomes de funções nativas. Continuando na nossa busca e aprofundando a pesquisa para permitir uma melhor avaliação e aprendizado com relação às capacidades da IA generativa Gemini, explorei também mais a fundo, solicitando que use o modo IA mais aprofundado. E estas foram as respostas obtidas. Aparecem pouco mais completas que as anteriores. Para o desenvolvimento de robôs em MQL5, MQL4 e NTSL da Nelogic, as IAs generalistas de ponta superam as ferramentas específicas devido à sua vasta base de dados em lógica de programação. Atualmente, em 2026, as melhores alternativas gratuitas são: primeiro, o DeepSeek modelo V3/DeepThink. Esta é a nova queridinha dos desenvolvedores de EAs, Expert Advisors, por ser mais permissiva e técnica que o ChatGPT. Pontos fortes: demonstra alto desempenho em lógica matemática e codificação pura, muitas vezes compilando códigos MetaTrader sem erros já desde a primeira tentativa. Possui o modo DeepThink, que mostra o raciocínio passo a passo antes de entregar o código. Deficiência: sua base de dados de treinamento tem um corte temporal até julho de 2024, sem busca na web, o que pode ignorar atualizações muito recentes das APIs da Nelogica ou da MetaQuotes. Limitações da versão gratuita: acesso via web/app é gratuito, mas pode haver lentidão ou instabilidade em horários de pico, devido à alta demanda global recente. Segundo colocado, Cursor IDE com IA integrada. Não é apenas um chat, mas
um editor de código baseado no VS Code, que usa modelos como Claude e GPT por trás. Pontos fortes: consegue ler todo o seu projeto de robôs. Se você tem vários arquivos de indicadores ou bibliotecas do tipo .mqh, o cursor entende as dependências entre eles. Ele é ótimo para corrigir bugs de compilação em tempo real. Deficiências: como é uma IDE completa, exige que o usuário tenha um conhecimento mínimo de como organizar pastas de projetos, o que pode ser intimidador para iniciantes totais. Limitações da versão gratuita: oferece um número limitado de fast requests, ou seja, solicitações rápidas por mês, geralmente 2.000 solicitações de complementação de código e 50 chats premium no plano free, no plano grátis. Em terceiro lugar, nós temos o Claude 3.5 Sonnet, que é da Anthropic, considerada por muitos programadores como a melhor IA para escrita de código limpo, sem alucinações. Pontos fortes: excelente para interpretar manuais técnicos, e se você colar a documentação de uma função específica do Profit Chart, por exemplo, que é do NTSL, o Claude é muito preciso em aplicar essa sintaxe sem inventar comandos. Deficiências: tende a ser mais conservador e pode recusar certas lógicas sem interpretar como conselho financeiro, exigindo prompts bem direcionados para o aspecto técnico da programação. Limitações da versão gratuita: limite de mensagens diário bastante restrito. Após algumas interações longas de depuração de código, você pode ser bloqueado por várias horas. E em quarto lugar, ChatGPT, modelo GPT-4 ou 03 Mini. É a ferramenta mais versátil e com maior base de conhecimento sobre MQL4 e MQL5 disponível na internet. Pontos fortes: facilidade de uso e memória de contexto. Se você estiver desenvolvendo um robô complexo, ele consegue manter o histórico da conversa melhor que os concorrentes, facilitando a adição de novas funcionalidades por etapas. Deficiências: muitas vezes gera códigos preguiçosos ou com funções obsoletas, especialmente em MQL4, exigindo que o usuário peça especificamente para usar as funções mais modernas. Limitações da versão gratuita: o modelo mais potente, GPT-4, tem um limite de mensagem. Quando esgota, você é rebaixado para o GPT-4 Mini, que é menos capaz para lógica de trading complexa. Considerando já ter algum conhecimento anterior das capacidades do Gemini, fiz a seguinte pergunta, um novo prompt à IA. O Gemini não seria outra alternativa gratuita válida para desenvolvimento de robôs para MT5, MT4 e Profit Chart? Resposta recebida: sim, o Gemini é uma alternativa válida, especialmente após as atualizações para os modelos 1.5 Pro e Flash. O Gemini se destaca em cenários específicos. Pontos fortes: janela de contexto. Pode consultar a documentação para gerar códigos minimizando erros. Integração com o Google. Facilita a integração com o Google Sheets, que é a planilha do Google, via script. Velocidade. O modelo Flash é rápido para gerar scripts simples e correções. Deficiências: pode misturar sintaxe do MQL4 com a do MQL5. Tem filtros de segurança rigorosos, podendo se recusar a gerar o script. Limitações da versão gratuita: o modelo mais avançado, 1.5 Pro, tem limites de uso diário na interface web. O uso via Google AI Studio permite configurar a temperatura da IA, o que ajuda a tornar o código mais estável.
Comparativo entre Gemini versus as outras IAs generativas. O Gemini processa grandes volumes de dados de uma vez. Dica importantíssima do Gemini: como você está explorando essas ferramentas para MetaTrader e Profit Chart, lembre-se que o maior desafio das IAs costuma ser a diferença entre as linguagens. O MQL5 é orientado a objetos, é mais complexo, enquanto o NTSL, que é do Prof, é baseado em Pascal, é mais simples, mas com limitações de funções. Agora vem a parte mais importante deste vídeo, que é referente ao uso e preparação de um prompt estruturado. Para garantir que a IA não misture as linguagens, como confundir MQL5 com MQL4 ou ignore regras de gerenciamento de risco, o segredo é usar um System Prompt ou instruções de papel. Aqui está um modelo de prompt estruturado que você pode copiar e colar e adaptar de acordo com a sua necessidade. Basta, para tanto, preencher as informações que estão entre colchetes, como por exemplo, modelo de prompt estruturado, contexto. A colocação do prompt estruturado permite a colocação de um contexto onde você define como a IA deve se comportar. Aqui então está o contexto. Atue como um desenvolvedor sênior de algoritmos de trading especializado em, abre colchete. Então escolha entre MQL5, MQL4 e o NTSL do Profit Chart. Fecha colchete. Seu objetivo é escrever um código limpo, comentado e pronto para compilação. Especificações da estratégia. Esse é outro ponto do prompt estruturado. Especificações da estratégia. Plataforma, abre colchete. Aí você define qual é a plataforma a ser usada. Por exemplo, MetaTrader 5, ativo e time frame, abre colchete. Exemplo, mini índice, que é o WIN, em 5 minutos. Condição de entrada, compra, abre colchetes. Quando o fechamento do preço estiver acima da média móvel exponencial de 20 períodos e o RSI com periodicidade de 14 estiver abaixo de 70, fecha colchete. Condição de entrada, no caso de venda, abre colchete. No caso, exemplo, quando o fechamento estiver abaixo da média de 20 exponencial e o RSI em 14 períodos acima de 30. Saída, ou take profit. Exemplo, 200 pontos ou cruzamento inverso da média. Fecha colchete. Stop loss, abre colchete. Exemplo, 150 pontos ou na mínima da vela anterior. Fecha colchetes. Regras de gerenciamento e segurança. Inclua variáveis externas para volume, lotes ou contratos, magic number e horário de funcionamento. Aí, por exemplo, basta definir início, fim, fechamento forçado, etc. Certifique-se de usar as funções mais recentes da biblioteca Standard, se for MQL5, ou sintaxe de buy at market / sell at market, no caso do Profit Chart. Adicione tratamento de erros para falhas de execução de ordens. Formato de saída. Forneça apenas o código completo dentro de um bloco de código, seguido de uma breve explicação de como instalar os parâmetros. Dicas para cada plataforma. Para Profit Chart, peça especificamente para usar a biblioteca NTSL e evite pedir lógicas muito complexas de price action, que é subjetivo, pois a linguagem é mais limitada que o C++. Para o MetaTrader 5, peça para usar a classe #include, onde consta trade/trade.mqh, que simplifica muito o envio de ordens e reduz erros de código. Para MetaTrader 4, reforce que quer o padrão MQL4 moderno, com as funções
OnInit, OnTheInit e OnTick. Últimas dicas do Gemini no contexto desse diálogo de pesquisa. Este método de prompt estruturado vai economizar horas de depuração, pois força a IA a seguir a sintaxe correta logo de início. Uma última dica de ouro ao copiar o código gerado para o editor de estratégias do Prophet, se aparecer algum erro de compilação, não tente consertar manualmente se não tiver ampla experiência. Simplesmente copie o erro exato e cole de volta na IA com a mensagem: o código apresentou um erro de compilação. Corrija. Abre colchete, aí você copia o erro e fecha com colchete. Elas são excelentes em autocorreção. Agora segue o resumo da dica sobre prompt, ou como estruturar a pergunta para que se obtenha uma melhor resposta das IAs, para que possa montar um prompt estruturado. Nesse caso aqui, o resumo foi otimizado pelo Gemini e sugere que pode ser usado como modelo, bastando copiar e colar, preenchendo os campos entre colchetes com as informações relevantes. Então aqui vai modelo de prompt para automação de trading. Instrução inicial: atue como desenvolvedor sênior de algoritmos de trading especializado em, abre colchetes, defina a linguagem MQL5, MQL4, NTSL, Profit Chart, fecha colchetes. Escreva um código limpo, modular, com comentários em português e totalmente funcional, sem pontos de retenção ou placeholders. Item 1. Parâmetros do robô. Plataforma, exemplo, entre colchetes, MetaTrader 5. Ativo / tempo, abre colchetes, exemplo, WDO ou WIN. Periodicidade, 5 minutos. Tipo de execução, exemplo, Day Trade, fechar posições às 17h30. Segundo, lógica operacional. Setup de compras, 2 pontos, abre colchetes. Exemplo, média 9 cruza acima da média 21, mais estocástico abaixo de 20, fecha colchetes. Setup de venda, abre colchetes. Exemplo, média 9 cruza abaixo da média de 21, mais estocástico acima de 80, fecha colchetes. Filtros adicionais, abre colchetes. Exemplo, 2 pontos, só operar entre 10 horas e 16 horas, não operar em feriados, fecha colchetes. Terceiro, gerenciamento de risco, stop loss, abre colchetes. Exemplo, 10 pontos ou mínima dos últimos 2 candles, fecha colchetes. Take profit, 2 pontos, abre colchetes. Exemplo, 20 pontos ou projeção de 1,5 vezes o risco, fecha colchetes. Gestão de lotes, 2 pontos, abre colchetes. Exemplo, volume fixo de um contrato ou o percentual do saldo, fecha colchetes. Proteção, 2 pontos. Exemplo, 2 pontos, mover para break-even após 5 pontos de ganho, fecha colchetes. 4. Requisitos técnicos. Use as bibliotecas padrão. Entre parênteses, exemplo,
hashtag include menor que trade barra trade.mqh para o caso do MQL5. Inclua tratamento de erro, no caso, o cheque de margem, erro de envio de ordens, etc. Adicione inputs, as variáveis externas, para todos os parâmetros acima. Dicas de uso. 1. Iteração. Se o robô for complexo, peça primeiro a lógica de entrada, teste e depois peça para adicionar o gerenciamento de risco. Segundo, backtest. Sempre rode o código no testador de estratégias, antes de colocar em conta demo ou real. Terceiro, os logs. Peça para a IA incluir a função print, no caso do MQL, ou plot text, no caso do NTSL, que é da Nelogica, para que o robô avise no log por que não abriu uma determinada operação. Bem, apenas esta parte final dessa pesquisa já pode servir de base para começar a buscar o desenvolvimento de robôs sem grandes conhecimentos de linguagem de programação. Eu vou transcrever nas telas esses prompts sugeridos para copiar e colar, para que possam ser utilizados por quem tiver interesse. Se este vídeo foi do seu agrado e serviu para trazer novos conhecimentos, por favor, não esqueça de deixar o seu like. Lembre-se de se inscrever no canal e deixar o seu comentário, compartilhando suas experiências e dúvidas. Se você quer aprender mais sobre como usar a IA generativa, confira os próximos vídeos. Inscreva-se no canal para receber conteúdos relevantes e ficar por dentro das novidades. Não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.